Muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Já sabem que eu sou o Bruno Francisco e estou aqui com vocês para vos trazer aquilo que é a atualidade do Benfica. Neste caso, é para falar sobre o jogo que acabou de acontecer em Alverca. O Benfica visitou o Alverca, que ainda não tinha vencido para o campeonato e continua sem vencer. Não foi às custas do Benfica que teve a sua primeira vitória, mas podia ter custado aqui pontos importantes ao Benfica, porque o jogo não foi fácil, tendo em conta as circunstâncias do jogo. De resto, o Benfica venceu por 2-1, sofreu, é verdade. Samuel Soares salvou ali muitos lances, 2, 3 lances na primeira parte que podiam ter sido complicados se o Alverca marca e fica na frente ou até empatado com o Benfica para a segunda parte, mas o Benfica foi muito eficaz, chegou a 2-0 e acabou, pronto, lá está, o guarda-redes também está lá para defender e o Samuel Soares deu ali uma boa resposta e manteve o Benfica com um 2-0 ao intervalo e isso foi essencial. Na segunda parte, o Benfica não conseguiu ampliar para o 3-0 para fazer aqui digamos que aqui um matar do jogo. O Benfica não conseguiu. O relevado não estava bom, estava a levantar imensos buracos, estava a levantar imensa relva, estava a ficar com muitos buracos. Não estava de toda não estava bom para praticar. Isto prejudica sempre a equipa mais técnica, mas isso não pode servir de desculpa para um 2-1 aflitivo do Benfica. Da mesma maneira que a expulsão estava-se mesmo a ver que ia acontecer, ou seja, não estou a dizer que era previsível se fosse o Dedic, se fosse o Otamendi, se fosse o Rios. O Lage percebeu bem que Rios estava na corda bamba. Aliás, Rios já tinha amarelo e fez ali uma falta à entrada da área que podia ter sido expulso se o árbitro assim o quisesse. Acho que teve bem em não mostrar o segundo amarelo, mas podia ter acontecido, e o facto é que Rios não foi expulso, saiu logo a seguir, Lage bem a proteger o jogador e a equipa, mas Dedic ficou em campo e depois acabou por ser ali muito castigado com aquilo que foi a exibição de Chiquinho. Dedic, Auschwitz, Enzo tiveram sempre muita dificuldade em controlar ali o extremo português do Alverca, que foi o jogador que mais duelos disputou em campo, foi o jogador que mais duelos venceu em campo, e depois até acabou por ser ilusionado por ser um jogo tão físico, que acabou até por se ilusionar. O resto é história, mas foi mesmo ali um jogador, um quebra-cabeças muito físico e transições muito rápidas, que foi muito complicado de segurar e acabou por custar aqui a expulsão ao Dedic, que até estava a ser um dos melhores em campo. Acabou por marcar um grande gol e ter ali outro par de jogadas também muito interessantes. É um extremo, é um lateral, desculpem, muito evoluído tecnicamente e no momento ofensivo vai ajudar muito o Benfica, porque realmente é alguém que tem um potencial técnico incrível para o momento ofensivo. Defensivamente, junta-lhe mais a garra do que outra coisa. Não é um jogador de fazer grandes desarmes, mas acaba por lhe juntar ali a garra e fazer sentido ter sempre o Dedic no 11. Claro que sim, nem é questão. Acho que é um dos melhores laterais que passou por Portugal nos últimos tempos. Depois, do outro lado, o gol foi de Sheldon. Foi logo a abrir, aos 5 minutos, salvo erro. O gol foi de Sheldon e Sheldon confirma aqui que afinal tem gol e afinal tem assistência. Ou seja, muita gente dizia que a Turkoglu tinha mais gol e assistência. Eu sempre defendi que Sheldon tinha tanto ou mais. A questão é que, e toma melhores decisões e tem mais potencial, a questão é que a Turkoglu jogava sempre. E então acabou por fazer aqui um histórico de números. Mas se fôssemos ver os minutos de Sheldon e os gols e assistências que tinham, até tinha melhor média. Isso indicava que se ele jogasse mais, ia fazer mais gols e assistências, e é isso que está a acontecer. Sheldon tem pouco mais de 300 minutos esta temporada, tem 6 jogos, 2 gols e 2 assistências, o que para um extremo é excelente. Portanto, o Benfica tem aqui realmente um 11 titular que, quer se muda aqui umas peças ou outras, acaba sempre por ter aqui muita qualidade individual, e este pode ser mesmo o ano de afirmação de Sheldon. Outro ponto aqui importante, prende-se aqui também com o Enzo Barrenetxea. Foi o jogador que mais passes recebeu, foi dos jogadores que mais passes fez, foi o jogador que mais passes longos fez com sucesso, foi o jogador que mais vezes virou o flanco do jogo. Portanto, afirma-se cada vez mais como o cérebro ou como a retunda, digamos assim, do Benfica. É ele que permite a equipa ir à direita, ir à esquerda, ir à direita, ir à esquerda e abrir espaços na pressão ou no bloco adversário. Ele não sente muita pressão de adversário, ou seja, ele, quando o adversário chega, não é um jogador que se deixa pressionar, porque ele tem saída pelos dois pés. Para ele jogar quase com o esquerdo ou com o direito é a mesma coisa, portanto ele tem sempre saída de bola limpa, e isso é muito importante. E apesar de não ser um mestre na recuperação de bolas, como é, por exemplo, Florentino, que acabou por fazer a despedida no final do jogo, apesar de não ser esse jogador, é um jogador muito inteligente e que faz a equipa crescer no seu jogo com bola, que era uma das coisas que o Benfica tinha aqui muita dificuldade no passado.
Ainda sobre o jogo, Samuel Soares, mais uma exibição a provar que quando lá quiser ele pode ser o guarda-redes do Benfica. Acho que, tal e qual como Trubin, o Samuel Soares também vai falhar. Samuel Soares também vai ter os seus erros. Aliás, no gol do Alverca, o lance podia ter morrido nas mãos de Samuel Soares. Ele faz a bola, acaba por não conseguir ficar com a bola cai, a jogada recomeça e acaba por ser golo. Eu até acho que no lance, apesar de ele poder ter resolvido o lance, por exemplo, se ele tenta agarrar a bola e a bola cai, aí fica ali comprometida a ação do guarda-redes. Se ele sente pouca segurança, era socar e tirava a bola dali, a jogada morria e o Benfica continuava sem grande sobressalto. Tentou agarrar, a bola caiu, a bola perdeu-se, o Alverca recomeça a jogada e depois há um erro capital, na minha opinião, de Otamendi, que tem a bola cai-lhe nos pés, ele não tem nada que fazer aquele alívio deficiente, ou seja, ele tinha tempo para meter longe, tinha tempo para tentar sair a jogar, mas quis jogar ali meio à pressa. Isto é um bocadinho o Otamendi, ou seja, que faz jogos incríveis, mesmo de um momento para o outro, tem ali um momento em que se precipita, portanto, acaba por ser aqui algo natural este tipo de ações em Otamendi, só que desta vez acabou por custar aqui um golo. De resto, Samuel com muitas defesas importantes para aquilo que foi segurar o 2-0 até ao intervalo. Depois aqui um ponto também sobre Ivanovic. E o Ivanovic e o Pavlidis foram dois avançados infelizes hoje. Isto porquê? Porque Ivanovic foi o avançado selecionado para começar a titular, só que o Ivanovic acaba por ser aqui um jogador que gosta de profundidade, gosta de espaço. E o Alverca jogando em bloco baixo, o Ivanovic nunca teve na sua praia, nunca teve espaço, nunca teve profundidade para atacar, não havia espaço também para fazer passos a rasgar para as costas da defesa, portanto, Ivanovic teve sempre aqui um pouco fora d'água. Depois Pavlidis entra para fazer um jogo mais apoiado, só que a questão é que o Benfica ficou logo reduzido e o Pavlidis ficou ali um bocadinho uma ilha no meio dos defesas do Alverca e a bola não chegava lá e o Benfica acabou por não conseguir materializar jogo nenhum para Pavlidis. Portanto, os dois avançados tiveram aqui um jogo muito ingrato. Porque foi a opção de Bruno Lage lançar tendo em conta um contexto que não o favorecia. O outro porque entrou num momento em que o Benfica ficou reduzido a 10 e então não teve jogo nenhum e o Benfica passou só a defender. Portanto, acho que aqui o que pode melhorar é a interpretação de Bruno Lage, porque realmente o treinador tem que olhar para o jogo, tem que analisar o adversário e Bruno Lage faz isso e até faz isso bem, na minha opinião, e perceber que não vai haver espaço para as características de Ivanovic. Pese embora, se calhar até foi aqui, não foi o achar que era um jogo ideal para ele, mas se calhar foi um achar que Pavlidis podia ter que descansar e então deu-se aqui a oportunidade ao avançado croata. Nesse sentido pode atenuar aqui a pena, digamos assim, mas não é um jogo próprio para Ivanovic. Depois, e para ir finalizar aqui esta análise ao jogo, espero que gostem também, e se gostam, já sabem, subscrevam e metam aí o like, que dá muito jeito. Mas, para dar aqui só um remate final, acho que é importantíssimo vencer este jogo. Este jogo permite igualar o Sporting e o Moreirense, mas principalmente o Sporting, porque o Benfica neste momento já tem os 9 pontos que estas duas equipas têm, sendo que o Benfica tem um jogo a menos. Ou seja, o Benfica se ganhar os seus jogos, vai ficar logo com 3 pontos de avanço do Sporting, o que é muito importante. E porque o Benfica está aqui, salvo erro, a 3 jogos de encarar o Porto no clássico, no primeiro clássico deste campeonato para o Benfica. Portanto, é muito importante que o Benfica chegue ao clássico com a hipótese de ficar à frente do Porto, consoante o resultado que dali sair. Portanto, é essencial o Benfica não perder pontos com estas equipas mais pequenas, com estas equipas do fundo da tabela, porque já se percebeu que as equipas grandes, Benfica, Sporting e Porto, o Braga já escorregou com o Aves, portanto, não o vou pôr nesta equação. Portanto, não se pode perder pontos com equipas do fundo da tabela, porque já se percebeu que estes 3 grandes estão muito acima, ou seja porque cresceram em qualidade individual, e aí acho que o Benfica e Porto destacam-se completamente. Tenho mais dúvidas sobre o Sporting, mas o Benfica e Porto estão noutro patamar, tiveram reforços que vêm trazer muita qualidade, seja porque também houve pouco investimento nas outras equipas da Liga e o fosso está cada vez maior. Portanto, todos os pontos que se perderem neste tipo de jogos vão ser pontos
muito complicados de ir buscar a outros sítios ou de esperar que os outros grandes também percam pontos. Portanto, a missão foi feita, o Benfica garantiu os 3 pontos, era o mais importante, mas era um jogo para sair daqui com 0 gols sofridos, continuar sem sofrer gols nesta temporada, e sofreu-se um gol, primeiro porque o guarda-redes não limpa bem a jogada, segundo porque o Otamendi não despachou a bola também como deve ser, e acaba por acabar o jogo a sofrer, e numa segunda parte de pouca inspiração e de poucas oportunidades. O Benfica perde Dedic também, que é uma perda importante, mas acaba por ser um jogo em casa e até pode ser lançado aqui eu acho que o Bruno Lage vai lançar aqui o Osnas para jogar naquilo que é naquilo que vai ser o jogo da próxima jornada, que agora vai haver as pausas para as seleções, mas na próxima jornada, frente ao Santa Clara, acho que o Bruno Lage vai lançar o Osnas ali, ou até o Tomás Araújo ali naquele corredor, mas frente ao Santa Clara, na Luz, acho que era passível de jogar com o Leandro Santos, porque o Leandro Santos até jogou nos Açores a titular o ano passado e não foi por aí que o Benfica teve um mau resultado, portanto, diria que acima de tudo é menos grave, ou seja, vamos ficar sem o Dedic, mas não é assim tão grave porque o jogo também permite fazer essa gestão. Portanto, já sabem, subscrevam, metam like, comentem e sigam aí o canal para ativar o sininho, ou lá o que é. Eu não percebo nada disto, sabem que eu gosto de mandar aqui os vitais, mas eu não percebo nada disto. Portanto, é só subscrever e esperar aí pelo próximo vídeo. Até breve.